Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é instrumentos ópticos. Vamos lá? O que são instrumentos ópticos? São dispositivos capazes de processar a luz. A luz é uma onda eletromagnética. Ela se propaga em diferentes meios, inclusive no vácuo. Então, os dispositivos capazes de captar, processar a luz são extremamente importantes para a melhor visualização de principalmente objetos que nós não conseguimos fazer através do olho humano. Os instrumentos melhoram a formação de imagens, ampliando e detalhando. Quais são os instrumentos ópticos? Nós temos aqueles instrumentos de projeção, que eles conjugam imagens finais reais. E nós também temos os instrumentos de observação. Aqui nós temos como, por exemplo, aqueles que conjugam imagens finais virtuais que são observadas diretamente pelo observador. Vamos entender melhor quais são esses dispositivos? Máquina fotográfica. A máquina fotográfica, ela tem um funcionamento muito parecido com o olho humano. O que controla a entrada de luz nos nossos olhos é a pupila. No caso da máquina fotográfica, nós temos a lente. A lente é controlada por um dispositivo chamado diafragma. A principal função de uma máquina fotográfica é captar e gravar a imagem real em um filme sensível à luz que incide sobre ele. Algumas máquinas mais modernas têm aqueles sensores sensíveis à luz. Quando você tem a entrada de luz, quando temos a entrada de luz por esse dispositivo, a imagem é formada de forma invertida nesse filme ou nesse sensor. Vamos observar a imagem. Aqui nós temos uma comparação entre o olho humano e a máquina fotográfica. Observe que a luz que entra pela pupila, que está incidindo sobre a córnea em nossa íris, vai diretamente para a retina, no fundo dos nossos olhos. A imagem formada, portanto, se faz na retina. Lá nos nossos olhos, nós temos um nervo óptico, que faz o quê? A transmissão dessa mensagem, dessa imagem formada, para o sistema nervoso central. Cabe ao cérebro interpretar essa imagem. Aqui na máquina fotográfica, nós temos, então, a entrada de luz pela lente. Aqui o diafragma que controla essa abertura, a quantidade de luz que vai incidir. E a formação, da mesma forma que é feita na retina dos nossos olhos, é feito no filme ou, como disse para vocês, em sensores fotossensíveis lá no finalzinho, lá no fundo da máquina fotográfica. Essa imagem é feita de forma invertida. Cabe aqui a interpretação dessa imagem também. Microscópios. Eles fornecem imagens ampliadas de objetos pequenos. Nós temos dois tipos de lentes nesses dispositivos. Nós temos a lente ocular, que é aquela que fica próxima aos olhos do observador, e nós temos também a lente objetiva, que fica próxima ao objeto a ser visualizado. Os microscópios permitem observar estruturas que são invisíveis a olho nu, justamente por essa capacidade de aumentar a observação dessa imagem através dessa lente objetiva. Quais são as partes de um microscópio? Aqui nós temos ajuste de brilho, que é feito na parte final, a base para a implementação desses elementos, o micrômetro e o macrômetro que controlam a altura das lentes. Nós temos a platina, que é uma região onde vai ser depositada a lâmina, o braço, que é onde está inserido o dispositivo que estão as lentes objetivas. Aqui nós chamamos cabeça a região onde nós temos as lentes oculares. Lentes oculares, como disse para vocês, são aquelas que ficam próximas aos olhos do observador. As lentes objetivas podem ser 3 ou 4 a depender do microscópio. E aqui nós temos também o diafragma que controla a entrada de luz. Lupa. A lupa é um outro instrumento óptico. Ela permite a ampliação desses objetos. Ela também é chamada de lente de aumento. A lupa ela é constituída por uma lente convergente, cuja distância focal é da ordem de centímetros. Quanto menor a distância focal, mais preciso é o objeto. Geralmente, objetos que precisam ser vistos de forma mais próxima. Por isso, você tem essa menor distância focal. A lupa conjuga uma imagem virtual direita e maior que o objeto observado. Lunetas. Aqui nós temos um dispositivo para observar objetos distantes, com uma distância focal muito maior. Essas imagens são aumentadas de objetos distantes e é um sistema de lente reunidos em uma objetiva e uma ocular. Aqui nós temos também
uma lente objetiva, que está mais distante do olho do observador, e a lente ocular, que está próxima do olho do observador. Então, as lunetas são também chamadas de telescópios simples, né? Porque elas são feitas para observar objetos distantes. Binóculo. Composto de prismas e lentes que são capazes de ampliar as imagens de objetos mais distantes. Aqui no binóculo nós temos um sistema de prismas que fazem a dispersão da luz. Aqui nós temos a entrada de luz por esse dispositivo, que chega a esse conjunto de prismas que faz a dispersão da luz. Consequentemente, você tem a ampliação desse objeto nesse foco. E os telescópios? Nós temos dois tipos de telescópios. Antes, vale lembrar que o telescópio é também um instrumento feito para observar objetos distantes. Aqui nós temos a ampliação de imagens como planetas, estrelas. Os telescópios ópticos captam a luz visível, são os telescópios mais simples, né? Também alguns chamados de lunetas, são aqueles que captam apenas a luz visível. E nós temos os radiotelescópios, que são aqueles que captam infravermelho, micro-ondas, outros tipos de ondas eletromagnéticas que não são a luz visível. Os telescópios são dos tipos refratores e refletores. Os refletores utilizam diferentes configurações de espelhos esféricos e planos para ampliar as imagens dos astros. Aqui nós temos principalmente os telescópios muito famosos que fazem a observação do sistema solar e de outras galáxias como um todo, que eles possuem acoplados a ele alguns espelhos esféricos que ampliam a imagem. E aqui nós temos também os refratores, que são lunetas com grande poder de ampliação. Vamos falar sobre os telescópios mais famosos, Hubble, e também vamos falar sobre James Webb. O Hubble, ele foi projetado no ano de 1970 e também na década de 80 e foi lançado em 1990 pela missão espacial da NASA. Esse telescópio trouxe um grande avanço para a compreensão das galáxias, a compreensão sobre a formação dos sistemas, a descoberta de outros planetas fora do sistema solar, a imagem desses planetas também distantes. Então, o Hubble trouxe grandes avanços para a nossa ciência astronômica e o entendimento de como que se faz todo esse processo da formação das galáxias. Esse nome, Hubble, é em homenagem a um americano astrofísico que fez a descoberta da distância das galáxias. Então, como homenagem, ele recebeu esse nome sendo utilizado no telescópio Hubble. James Webb, o último telescópio a ser lançado, um grande avanço para a ciência astronômica. Ele foi lançado em 24 de dezembro de 2021. Ele é o sucessor do telescópio Hubble. Nós temos aqui, como principal objetivo, a captação da radiação infravermelho, que não era feita pelo Hubble. A observação dos corpos celestes, a formação desses corpos celestes, será possível de observar através desse telescópio. Aqui nós temos algumas imagens capturadas pelo Webb. Pilares da criação, Júpiter. Então, todas aquelas imagens que vimos anteriormente, agora nós temos mais nitidez por esse telescópio. Vamos assistir um vídeo sobre as imagens feitas pelo Webb? Em novembro, Titã, maior lua de Saturno, foi observada pela primeira vez pelo telescópio espacial James Webb. As imagens capturadas sob a luz infravermelha do poderoso equipamento foram estudadas por uma equipe internacional de cientistas. Nesse trabalho foram analisadas as nuvens presentes na atmosfera do satélite natural. Titã é o único corpo planetário do nosso sistema solar, além da Terra, que possui rios, lagos e mares atualmente. Mas, diferente do nosso planeta, o líquido por lá é composto por hidrocarbonetos, incluindo metano e etano. A equipe identificou duas nuvens na atmosfera de Titã. Uma delas estava sobre Kraken Mare, o maior dos mares da Lua, que podem ter mais de 300 metros de profundidade. Então, 2 dias depois, os pesquisadores fizeram novas observações do satélite, a partir do observatório Keck, no Havaí, para descobrir se as nuvens estavam se movendo ou mudando de forma, e encontraram nuvens nas mesmas posições.
Novos dados da atmosfera de Titã devem chegar ao longo do ano que vem e vão servir para a continuidade dos estudos da equipe. Esses registros deverão vir dos instrumentos NIRCam, NIRSPEC e MIRI, do James Webb. Uma imagem verdadeiramente espetacular divulgada pela NASA mostra os remanescentes de uma supernova capturados pelo telescópio espacial Hubble. Denominados de DEM L190, os restos estelares estão a cerca de 160 mil anos-luz da Terra e eles se encontram no hemisfério celestial sul, na constelação de Dorado, e formam filamentos intrincados em laranja e azul que remetem a fogos de artifício. Os detritos representam o remanescente da supernova mais brilhante dentro da Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea. As tiras extremamente finas de material que a supernova deixou para trás vão acabar se tornando blocos de construção de uma próxima geração de estrelas. Com 75 anos-luz de largura, esta nuvem brilhante de material esconde uma estrela de nêutrons de rotação rápida, muito densa. Segundo os cientistas, o objeto também tem um campo magnético cerca de 1 quatrilhão de vezes mais forte do que a magnetosfera da Terra. Ele foi descoberto em 1979, quando emanou uma explosão dramática de raios gama de alta energia. Desde então, várias outras explosões de raios gama foram emitidas pela estrela de nêutrons, o que fez os cientistas a classificarem como pulsar. A nova imagem dos remanescentes DEM L190 foi criada usando dados de duas investigações separadas, uma das quais envolveu o agora aposentado instrumento Wide Field Planetary Camera 2 do Hubble. Vamos realizar alguns exercícios? Há um mecanismo capaz de controlar a quantidade de luz que adentra no interior das câmeras fotográficas, causando mudanças na profundidade de campo, ou seja, na distância em que os objetos tornam-se nítidos. Assinale a alternativa que aponta corretamente o nome do mecanismo em questão. Letra A, foco. Letra B, diafragma. Letra C, câmara escura. Letra D, flash. Ou letra E, polarizador? A nossa resposta correta é a letra B. O mecanismo que controla a quantidade de luz que incide sobre a lente das câmeras fotográficas é o diafragma. Nosso olho humano é a pupila. Assinale a alternativa correspondente ao instrumento óptico nas condições normais que fornecem uma imagem virtual. Letra A, projetor de slides. B, projetor de cinema. C, cristalino do olho humano. D, câmera fotográfica. Ou E, lente de aumento lupa? Nossa resposta correta é a letra E. A lupa é formada por uma lente convergente capaz de conjugar uma imagem virtual direta e maior do que o objeto. Aqui nós temos aqueles instrumentos que fazem essa conjugação das imagens. Complete a sentença a seguir. O telescópio James Webb, lançado em 2021, capta emitidas por diversos corpos no espaço. Letra A, onda sonora. Ou letra B, radiação infravermelha? Qual é a nossa resposta correta? Letra B. O telescópio Webb capta a radiação infravermelha emitida por diversos corpos no espaço. Bem, pessoal, eu fico por aqui. Essa foi a nossa aula sobre instrumentos ópticos. Até a próxima!